E eu vou aqui agora para a prova de guarda municipal da Prefeitura Municipal de Iguaracy. É daqui de Pernambuco e foi em 2024, tá? Não se imagina não, sem muita enrolação. Vamos responder, tá? Se eu estiver indo rápido demais, coloca aí nos comentários. Vai um pouquinho mais devagar essa questão ou repete, que aí eu posso te ajudar, tá bom? Mas pra gente não ficar muito tempo aqui ao vivo, tá bom? Né? A gente precisa descansar, faz bem, descanse sua mente, isso é importante. Vamos para a número 33, já vai pensando aí, enquanto eu vou me hidratar aqui mais uma vez. Paulo tem uma fazenda, né? Ó, questão grande, tá? Toda questão grande, eu sempre dou uma dica. Leia, pra gente não só perder tempo com aquilo que é realmente importante, tá? A pergunta é, quantos animais foram vendidos, tá? E quantos animais? Olha que lindo o ADMTech, que coisa feia. Errando uma coisa dessa. Quantos animais foram vendidos? Então vamos ler aqui no início. Paulo tem uma fazenda e cria os seguintes animais: 46 galinhas, 39 porcos e 145 vacas. Estava com uma dívida a ser paga e optou em pagar essa dívida com a venda dos animais. Decide vender metade das galinhas. Então, ó, metade das galinhas, vou sublinhar aqui. Um terço dos porcos e um quinto das vacas, ou seja, frações, não todo, fração, né? Então, começando com metade das galinhas. As galinhas são 46, né? Tá ali em cima, primeiro número da gente, 46. Então, metade de 46 é 23. Tá? 23 galinhas. Vou colocar uma letra G. Agora vamos para um terço dos porcos. Ó. Um terço é essa fração aqui. O que significa que, ó, os porcos estão aqui, são 39, é que o número de cima da fração ele multiplica e o número de baixo ele divide. Sempre dessa forma. E a ordem você que escolhe, tá? Você pode dividir primeiro, multiplicar depois, como também pode multiplicar e depois dividir, tá bom? Então, ó, é só dividir 39 por 3, tá? Se você é bom de tabuada, 3 vezes 10 é 30, não é? Então, ó, 3 vezes 10. Tá? 33, 36, 39. Então, não são 10, são 13. Tá? Então, tem 13 porcos. 13 porcos. E depois, um quinto das vacas, né? Um quinto ali, ó. 145. Um quinto é essa fração aqui. E as vacas são 145. Tá vendo? Ó, vamos multiplicar por 1, não precisa. Mas dividir por 5. Lembra da dica? Qual é o dobro de 145? Mas aí, ó, 290, né? Ó, 290. Porém, a gente vai puxar uma vírgula, né? Então, vai ficar só 29. 290. Isso é 29, tá bom? 290. Agora é só juntar tudo, né? Quantos animais foram vendidos? É só juntar tudo. 46 com 13 com 29, tá? Vou aqui tentar fazer de cabeça, só para facilitar, ó. 20, 30, 50. São as dezenas, né? 50. Vamos anotar aqui, 50. E as unidades, ó. 9 mais 3 dá 12, mais 3 dá 15. 50 com 15, 65 animais. Resposta é a letra B de bola. Tá bom? Então, ó. B de bola é só somar todo mundo aí que você consegue chegar lá. Mas lembra, ó, toda fração é assim. O de cima serve para multiplicar e o de baixo para dividir. Então vamos lá para a próxima questão, número 34. Questão grande de novo, vamos aqui para a pergunta final. Qual o volume de água em litros que ficou na caixa? Que ficou, né? Então não é o que foi retirado, provavelmente, mas é o que ficou na caixa. Vamos ver aqui do início. Na casa de Júlia tem uma caixa d'água de 500 litros. Então, essa aqui era o que tinha, né? O total da caixa. Sabe-se que o consumo de água é distribuído nos seguintes horários: de 6 às 12. Aqui, vou fazer um sublinhado aqui. De 6 às 12 foi de 180 litros. De 12 às 18 é de 115 litros. E das 18 às 24, né, meia-noite, são 96 litros. Considere que a caixa d'água ficou 24 horas sem receber água. Né? Então, qual é o volume que ficou na caixa? Então, vamos ver aqui novamente. Depois que a gente faz a interpretação, né, faz a leitura, a gente consegue ter uma noção agora que está tudo sublinhadinho, direitinho. Né? Então, na casa de Júlia tinha 500 litros. Tá? E o consumo é distribuído assim nos horários. Tá? Então, consumo. Consumo significa subtração. Tá? Foi retirado água desse reservatório. Né? E como aqui no final ele falou que a caixa d'água não recebeu água durante esse dia, essas 24 horas aí todinha não foi, né? Não foi nem 24, né? Mas para garantir, o dia inteiro não recebeu água. Então, ó, primeira parte, 180, é praticamente uma adição, né? 180, depois 115 litros, no horário, né? Ó, de 12 às 18, e depois de 18 às 24 foi 96. É só somar. E vamos ver aí quanto foi retirado da caixa. Mas calma, né? Depois que a gente fizer isso, vai ter que subtrair de 500, tá bom? Não é só somar, não. A gente vai ter que tirar aqui de 500 para ver quanto ficou, né? Ficou na caixa. Quanto ficou? Então tem que subtrair. Somando. Ó, 6 mais 5 dá 11. Vai um para cá. 9 com mais um, 10. Com mais 9, 19. Vai um de novo.
1, 2, 3, 391. Olha, tinha a letra A, tá vendo? Imagina aí a voz sussurrando no seu ouvido, não é de Deus, viu? 391 letra A não é. Então a gente tem que subtrair, ó, 500 menos 391. Agora sim. Vou pedir emprestado 50, vai ficar 49. Vem um pra cá, tá? Aquela dica que eu dei no início da live. Você tá subtraindo, você pode cortar todo mundo de uma vez. 10 tira 1 fica 9. 9 menos 9 é 0. E 4 menos 3 dá 1. Então 109 litros foi o que ficou na caixa. Questão que é fácil, mas escorrega, viu? Toma cuidado com ela, porque a questão, embora seja fácil, mas ela traz aí, ó, a letra C, 109 litros. Muita gente pode ter marcado 391 nesse concurso. Então, deixa isso aí para os figurantes que vão estar lá, né, nervoso com a prova. E você que fez aqui a revisão junto com a gente, vai estar mais tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima. 35. João e Maria decidiram ir para uma pizzaria. E no cardápio eles verificaram que o valor de uma pizza grande é de R$ 62, tá? Aqui a pizza grande é de R$ 62. A pizza média já é 85% do valor da pizza grande. Já temos uma porcentagem, né? E a pizza pequena é 60% do valor da pizza média, né? Então uma vai acabar ternando a outra, né? Então qual é o valor da pizza pequena? Temos que fazer aí devagarzinho por parte, né? Então, primeiro, a pizza média, tá? Deixa eu falar aí que a pizza grande é R$ 62. Então, para saber a pizza M, ela vai ser 85%, tá? Coloca em forma de fração que é melhor, de R$ 62, tá certo? Depois disso daqui, a gente pegando o resultado disso aqui, a gente vai calcular 60% disso para saber a pizza pequena, né? O que tá perguntando é a pizza pequena. 60% do que achar de resultado aqui, tá bom? Pode fazer tudo de uma vez? Pode, é só multiplicar todas as frações aí de uma vez só. Mas vamos fazer devagarzinho para você não se perder. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O de cima sempre multiplica e o de baixo sempre serve para dividir, né? Vai ter conta, não tem o que fazer. Vamos ter que fazer multiplicação e divisão. E como é que eu divido por 100, Gutierrez? Como é que a gente vai dividir por 100? É só voltar duas casas para a esquerda, tá bom? Se multiplicar por 100, ela vai para a direita. E se dividir por 100, ela vai para a esquerda, tá bom? Então vamos lá, fazendo aqui a multiplicação. 85 vezes 62. 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 8, 16, com mais um 17. Vou apagar. 6 vezes 5 dá 30, vai subir 3, tá vendo? Por isso que é bom apagar. 6 vezes 8 é 48. 48 com mais 3 dá 51. É 48, 49, 50, 51. Aqui dá 7, aqui dá 2 e aqui é 5. Mas lembra que a gente vai dividir isso por 100, né? Então, ó, 55.270. Quando dividir por 100, ele vai voltar duas casinhas para a esquerda, ficando 52,70, tá bom? E agora basta aqui fazer 60% disso, né? Ó, 60% de 52,7, certo? Vou afastar um pouquinho essa continha aqui, fazer a conta. Aqui eu posso, ó, eliminar um zero, né? Lembra que eu falei que um zero pode ser cortado, se tiver em cima e embaixo, a gente consegue chegar lá. Então, eu só preciso multiplicar por 6 e voltar uma casa decimal, né? Então, 52,7 vezes 6, e aí o resultado a gente volta uma casinha para saber o resultado, tá bom? Cuidado que tem alternativa, olha só, se você só calcular a pizza média, tem alternativa na letra B, cuidado com isso, tá? Então vamos lá, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 2 dá 12, 12 com mais 4 dá 16, 6 vezes 5 é 30, com mais 1, 31. Tem uma casa decimal em cima, então tem que ter uma casa decimal embaixo. Mas lembra que a gente tem que o quê? Voltar mais uma casa, né? Então essa vírgula ainda vai voltar uma casinha aqui para a esquerda, ficando R$ 31,62, tá certo? Então a alternativa correta é a letra A, tá bom? 31,62. Isso mesmo, Leandro, muito bem. Certíssimo. Túlio também respondeu, tá certíssimo. É isso aí, 31,62. Então, ó, toda porcentagem é uma fração sobre 100. E aí a gente sempre multiplica pelo número de cima e o de baixo serve para dividir, né? Divisão por 100 é simples, é só voltar duas casas por causa dos dois zeros. Divisão por 10, que aconteceu aqui no pequena, é só uma casa, tá bem? Questão número 36. Mais uma de porcentagem, tá? Lembra que eu falei, ó, se você não viu aí a live do começo, quando você estiver assistindo aí mais tarde ou outra vez, se chegou depois, você vai perceber que a ADMTEC tem muita questão de quê? Fração e porcentagem, tá? É um carro-chefe que cai bastante, fração e porcentagem. Vamos lá. Questão grande, vou ler a questão do final, ó. Aqui, ó. Qual a quantidade de funcionários que ganham um salário mínimo né? Então tem duas respostas para se pensar e 6 salários mínimos. 6. Eu quero saber primeiro os que ganham um salário mínimo, né? Ó, respectivamente, tá? Essa palavra significa na ordem. Então primeiro eu quero saber os que ganham 1, depois os que ganham 6. Vamos ler.
Em uma empresa, 55% dos funcionários ganham um salário mínimo, outros 25% ganham 3 salários mínimos e outros 20% dos funcionários ganham 6 salários mínimos. Então, quem ganha um salário mínimo é essa porcentagem. Quem ganha os 6 salários mínimos, né, é essa aqui, é essa porcentagem. Ganham 6, tá certo? Então, quem ganha 20% são os que ganham 6. E os 55% é a galera que ganha só um, tá bom? Ganha um. Bom, então vamos lá. Sabe-se que nessa empresa tem 35 mil funcionários, então eu só vou me preocupar com essas duas porcentagens, tá? A porcentagem 55% de 35 mil e a porcentagem 20% de 35 mil. Vou começar pela mais fácil, óbvio, né? Porque dela já dá para eliminar um monte de alternativa, né? Então, a mais fácil é essa daqui, 20%. Você pode fazer da maneira tradicional, cortando os dois zeros e multiplicando. 35 vezes 20, tá? 35 vezes 2 é 70. Com o zerinho que sobrou, fica 700, tá certo? Né? Eu acho que eu estou esquecendo de algum aqui. É 35 mil, né? Tá faltando um zero, ó. Perdão, gente. Então, se corta dois zeros, ainda fica mais um aqui, tá? 7 mil funcionários. Pronto. Letra A. É a única que tem 7 mil aqui na segunda resposta. Já acabou. Então, é só você ler bem a pergunta, né? Quando você tem uma questão grande como essa, você lê a pergunta final, né? Toda essa parte aqui, ó, que eu estou pintando agora de marca-texto, é essa pergunta final. Ela é que vai ditar como você vai ler o restante da pergunta, tá certo? Então, com isso, você tem uma noção melhor do que você vai procurar na parte de cima, porque é muita informação, não é isso? Então, aqui, ó, a outra também ia dar na mesma coisa, ó. É só fazer 55 vezes 350, você ia achar aí, ó, 19.250, tá bom? Mas para a gente evitar a conta, aqui embaixo também é a mais fácil. Qual é o jeito fácil, mais fácil que esse, Gutierrez? Ó, 20%. Concorda comigo que 10% a gente vai acabar cortando um zero. Vai ficar um décimo. Ou seja, só dividir por 10, né? De baixo divide, cima multiplica. Então, 10% de qualquer coisa, para quem é bom de comércio, né? Trabalha com comércio aí, 10% é só puxar uma vírgula para trás, né? Ó, 10% desses funcionários aqui é 3.500 funcionários. Tá certo? Então, se 10% é 3.500, 20% é o dobro. Então, o dobro de 3.500, 7.000. Pronto. Fim. Quando tem gente aí que tá batendo cabeça, fazendo regra de 3, que nem tá no edital. Você tem como fazer dessa forma, tá bom? Então, espero que tenha ajudado essa dica para você, tá? 10% é só puxar uma vírgula e aí você vai aumentando. 20%, 30%, 40%, 50% e assim vai, tá certo? Muito obrigado você que chegou até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo para que a gente possa engajar com mais pessoas, tá? 37. Vamos lá. Pergunta principal é: qual o volume de água no reservatório em litros após 20 horas? Tá certo? Então, após 20 horas, queremos saber qual é o volume de reservatório. Gutierrez, não vou ter um marca-texto desse, não, na prova, não. Só vou ter caneta preta. O que é que eu faço? Bom, a pergunta principal você pode fazer um sublinhado simples, tá? Faz só um sublinhado. E as alternativas, ou aquilo que é importante para ela, você pode fazer um tracejado, circular, aí fica bastante interessante, você consegue separar bem as coisas, tá? Então, o reservatório está cheio de água com capacidade de 4.000 litros. Então, ó, 4.000 litros é o reservatório cheio, tá certo? Cheio. Existem 4 furos, F1, F2, F3 e F4, cujos vazamentos são respectivamente, ó, essa palavrinha respectivamente, ela significa na ordem, tá? Então, 20 litros por hora é o primeiro, certo? Ó, o primeiro é 20 litros por hora, vou colocar aqui, ó, F1. 30 litros por hora é o F2, tá? É o segundo furo. 35 litros por hora é o F3, certo? É F3. E 40 litros por hora, todos eles estão fora, furou, tá? Essa é a vazão dos 4. Aí qual é o volume de água que sobrou? Bom, então como é que a gente faz? Ó, após 20 horas. Após 20 horas, todos os furos vão estar funcionando na mesma vazão, tá bom? Estão lá vazando. Então como é que a gente pode fazer? Multiplicação, tá bom? Então, ó, primeiro, o furo 1. O furo 1 tem uma vazão de 20 litros em cada hora, né? Então é 20 vezes 20, já que ó, são 20 horas. Após 20 horas, vou pintar aqui de vermelho. Após 20 horas. Certo? Então em 20 horas, ó, 20 vezes 20. 2 vezes 2 dá igual a 4. A gente só acrescenta agora 2 zeros. 400 litros, tá? De vazamento. Agora vamos para o F2. Furo 2. No furo 2, tá ali marcado, né? Como é importante, tá vendo? Você grifar aí bem. 30 litros por hora, ó, 30 vezes 20. 3 vezes 2 dá 6, acrescenta os dois zeros. 600 litros. Furo 3. No furo 3 são 35 litros por hora. Então 35 vezes 20. 35 vezes 2 dá 70. Com esse zerinho aqui, vai acrescentar ele aqui, ficando 700 litros. E o furo 4 tá ali 40 litros por hora. 40 vezes 20.
4 vezes 2 dá 8. Acrescenta aqui os dois zeros. Agora soma tudo, tá? Somando tudo isso daqui, a gente vai ter o vazamento total, tá? Vazamento total. Não é volume, tá? É vazamento. Vou colocar aqui um vaz. Vaz total, vazamento total. Ó, somando aqui, né? Para ficar mais fácil, se eu somar o 6 com 4 dá 10, tá? E somando 7 com 8 dá 15, né? Então 15 com 10 fica 25. 25 o quê? Com mais dois zeros, né? Todo mundo tem dois zeros ali. Então já facilita a tua conta, né? 2.500 litros de vazamento. Como nós éramos 4.000 litros, né? 4.000 menos 2.500, vai sobrar então aqui um total de 1.500 litros, tá bom? Isso aí, ó, 1.500, como o Túlio bem colocou aí. Então, subtraiu, deu certo, 1.500 é a letra D de dado. Questão fácil, tá? Mas que você pode se enrolar com tanta informação. Então, use essas estratégias de interpretação, que isso aí vai te ajudar a você separar bem as informações na sua cabeça. Tá? Então, faz grifados diferentes. Ali eu coloquei o F1, F2, F3, F4, como a questão mesmo orientou, que seriam os furos. Tá bom? Vamos para a próxima questão, penúltima, antepenúltima, né? 38, 39 e 40. Diz assim: a prefeitura necessita concluir a construção. Olha, quase um pleonasmo. A pergunta principal está aqui embaixo, né? Qual a área que falta a ser concluída em metros quadrados? Como eu falei no início da live, falando do edital, né? Normalmente só se tem uma questão de juros e uma questão que é com área, né? Área de figuras, área de retângulo, de círculo ou de um triângulo, mas retângulo e círculo é a que mais aparece, né? Porque é uma questão exclusiva disso. As outras que têm unidade de medida, como litros, comprimento e tal, elas são complementares, sempre envolvendo uma fração, uma porcentagem, então isso é bastante importante, tá? E de uma escola pública. Sabe que já está sendo construído 2/3. Eita, ô ADMTEC, não faz isso. O professor de língua portuguesa vai tendo um infarto nessas horas. 2/3. E as medidas dos lados são 20 metros por 15 metros. Na quadra, normalmente, é o quê? Retangular. Né? Então, tá lá a quadra. Fiz aqui um pouco torta. Vou tentar aqui fazer novamente. Então, tá a quadra retangular, e ela é 20 por 15. Ó, 20 por 15. Parece muito aquela questão lá da prefeitura do Pajeú, né? Muito parecido. Só que na outra lá tinha um círculo aí dentro. Aí não tem. E foi concluído 2/3. Então, ó, primeiro eu vou calcular a área. 20 vezes 15, mais vezes a altura, tá? 2 vezes 15 dá 30. Com zero ali, 300 metros quadrados é a área total da quadra. Aí foi construído o quê? 2/3. Tá? E ele pergunta a área que falta. Dá para resolver dessa forma, como eu estou fazendo aqui, ó. Quanto é 2/3 de 300? E aí você vê quanto sobra, tá? Porque é quanto falta, tá bom? Quanto falta, cuidado. Ou a gente pode calcular diretamente 1/3. Tá? Porque se foi construído 2/3, falta construir 1/3, né? Então, ó, calculando só 1/3, 1/3 de 300, ó, o de baixo divide e o de cima multiplica. Então, 300 dividido por 3 dá 100. Então, falta 100 metros para construir, ó. Isso é o que falta. Faltam 100 metros, que é a resposta aqui na letra D. Mas se você fez 2/3, toma cuidado, tá? Porque depois você vai ter que subtrair isso, né? Então, ó, 300 dividido para 3 e multiplicado por 2. 300 dividido para 3 dá 100. E 100 vezes 2 dá 200. Aí você vai olhar nas alternativas, tem o 200, né? Tem o 200, mas você tem que lembrar que a pergunta é sobre o que falta. Ah, então falta 100. Então pode esquecer, ó, 300 menos 200, 100. Por isso, dá para fazer com a fração complementar, que é o que eu fiz aqui no cantinho, né? Aqui, né? Se foi construído, está construído 2/3, falta construir 1/3. Tá bom? Então já evita bastante você chegar. Quem vai fazer GCM, olha, muito bem, ó, quem é GCM já fica ligado. Essa prova, inclusive, foi da GCM de Iguaraci. Mas lembrando, tá? Qualquer prova da ADMTEC, nível fundamental, médio, superior, matemática é a mesma. É a mesma. Então você pode pegar qualquer prova da ADMTEC, mesmo que não seja da sua área, para estudar matemática, tá bom? Só coisa específica que aí não é a mesma coisa. Questão de número 39, estamos chegando perto aí do final. Tá? Se você ficou aqui, muito obrigado. Você é muito parceiro aqui do canal. Então vamos embora. Questão grande de novo. Vamos lá ler a pergunta final. Qual a quantidade de tijolos que ficaram faltando? Ó, novamente uma questão falando sobre falta, né? Ó, para a meta de produção. Tá certo? Então, ó, quantos estão faltando, tá bom? Vamos ler lá do início agora. Em uma fábrica de tijolos, a produção mensal, né? Todo mês produz a mesma coisa. É de 12.000 tijolos. Sabe-se que essa fábrica trabalha com duas linhas de produção. Em um certo mês, a primeira linha, olha, primeira linha
produziu 3/5 da produção mensal, que era 12 mil, né? Se a programada é 12 mil, essa primeira linha conseguiu 3/5. Mais uma questão de fração. Estamos na mesma prova, viu? Fração de novo. E a segunda linha produziu 1/3. Frações aí de denominadores diferentes, tá? Da produção da primeira linha de produção. Quanto faltou? Então a gente pode concluir da seguinte maneira: calcula as frações separadamente, junta os resultados e vê quanto sobra, né? A programação é de 12 mil, né? Então vamos ver quanto falta para cumprir essa meta, né? A meta é 12 mil. Então a gente pode fazer isso separadamente. Ó. Primeiro, 3/5 de 12 mil e 3 zeros. Pronto. Lembre-se, de baixo serve para dividir, o de cima para multiplicar. Eu vou dividir primeiro, tá? Principalmente por causa daquela dica lá de divisão por 5, né? Ó, a gente dividir por 5 é só dobrar o valor. Ó. 12 mil vira 24 mil. E aí a gente vai diminuir um zero, né? Vai cortar uma casa decimal, né? Em vez de 24 mil, só 2.400. Multiplica isso por 3. Nem vou armar muita conta, tá, gente? Ó, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0 também. 3 vezes 4 dá 12, vai subir 1. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 dá 7. Então a primeira linha, tá? Vou colocar aqui um em algarismo romano, conseguiu 7.200 tijolos. Essa parte aqui não vai ser 1/3 do total, e sim 1/3 do que foi produzido pela primeira linha. Ó, eu esqueci dessa parte aqui, ó, da frase. Vou passar um marca-texto nela. 1/3 é da produção da primeira linha. Então não é 1/3 do total, e sim 1/3 do que a gente acabou de calcular aqui, ó, 7.200. Bem lembrado quem estava aí, ó, Isso mesmo, vai dar errado porque o segundo é referente à primeira. Exatamente. Então vamos lá. 1/3 de 7.200. A gente vai dividir 72 por 3, tá? Isso vai dar um número exato, né? Deixa eu ver, 60, 60 seria 20, né? 24. Isso mesmo, 24. Aí com os dois zeros, né? 2.400. Muito bem, né? 72 dividido por 3, tá certo? Então agora sim, vamos juntar, né? Aqui, ó, tá aqui a quantidade de tijolos. Agora é só juntar e subtrair para ver quanto faltou, né? Então, o total de tijolos produzidos 7.200 com mais 2.400 dá 9.600, não é isso? 9.600, ó, 7 com 2, 9, 4 com 2, 6. E aí, para 12 mil, né, ó, faltam, para 10 mil falta 400, né? Então, para 12 mil, 2.400. Tá bom? Letra C. Exatamente. Então, ó, toma cuidado. Quando você realiza um cálculo, é bom sempre você revisitar ali as últimas linhas da pergunta para ver se faz sentido o que você fez, né? Porque eu ia fazendo aqui, ó, 1/3 do total. Mas ali, logo depois da palavra 1/3, ó, produzir 1/3, é 1/3 da produção da primeira, né? Então, é 1/3 do que a gente achou na primeira continha. Então, mais uma questão de fração aí para você ficar bastante atento. Questão de número 40, mais uma vez, ó, questão aqui é da prova de guarda municipal, tá? Aconteceu em 2024, da ADM-TEC. Questão diz o seguinte: calcule o total a ser pago pelo cliente no vencimento da dívida, certo? O vencimento da dívida. Pergunta: uma concessionária de veículos vende um carro a um cliente no valor de 25 mil reais. Tá aqui, esse é o valor do carro. Há uma taxa de juros compostos. Eu falei o quê? Uma questão de juros compostos. E você vai ver que, se brincar, não precisa nem de fórmula. Que a fórmula de juro composto é essa aqui, ó. Montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Taxa é 1i, né? Perdão aqui. Misericórdia. É isso mesmo. Normalmente a gente usa muito essa fórmula aí para poder calcular com calculadora. Nos concursos, como não tem calculadora, você vai ver, ó, o máximo é 3 ou 4 lançamentos. Porque a gente consegue fazer isso sem a fórmula, gente. Porque imagina, cara, ó, aqui são 3 meses, tá? Aí você ia colocar 25 mil vezes 1 mais a taxa, né? Essa taxa é 10%, fica 1,1, tá? Beleza? Porque aí, né, uma taxa de 10% é 0,10. 10%. E aí 1,1 é elevado a 3. Você vai ter que fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Eu não sei vocês. Eu não tenho paciência, não. Tenho paciência, não. Eu tenho mais paciência para fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos separar um mês de cada vez. E aí a gente vai fazer o acréscimo acumulado. Por quê? Porque juro composto, vou até escrever isso aqui, ó. Juros compostos são juros acumulados, tá? Certo? Ó, isso aqui são juros que acumulam. Ou o famoso juros sobre juros. Isso por quê? Porque a cada mês que se passa, a gente tem que atualizar o valor. Tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro mês, né, foi vendido o carro. Né? O carro vende a 25 mil reais a uma taxa de juros compostos. Então, ó, 25 mil, certo? Mais, porque é como se fosse um acréscimo. Então, zero aqui. É quanto é 10%, né? 10% de 25 mil é 2.500, tá? Não é só puxar uma vírgula, né? Lembra que eu falei lá mais cedo? Que 10% é só você puxar uma vírgula.
né? Então, sempre vai ser 10% do valor atualizado, tá? Então, 25 mil com mais 2.500, né? Vai ficar 27.500, certo? Então, isso foi no primeiro mês. No segundo mês, eu vou atualizar o valor, ó, 27.500. A gente não usa mais o valor inicial, não é como juros simples, que a gente sempre usa o mesmo acréscimo, certo? Baseado no valor inicial. Então, esse aqui vai acrescentando, ó. Mais, quanto? 10%. Quanto é 10% disso aqui, ó? É só cortar um zero ali, né? Ó, 2.750, 2.750, tá certo? É esse valor aqui. Então, vamos acrescentar unidade com unidade, ó. 0 mais 0 é 0. 0 mais 5 é 5. 7 mais 5 dá 12, né? Vai vir 1 aqui, ó, para humilhar. Então, 3 com mais 7 dá 10. Vai 1 na dezena de milhar. Só tem ele, né? 2 mais 1, 3, tá? Você pode fazer aí a conta de mais separadamente. Eu estou fazendo assim para ser mais rápido. E aí, no terceiro mês, ó, já está em 30.250, certo? Mais 10% disso. Quanto é 10% disso? É só cortar um zero aí, nesse caso. Fica 30,25, certo? Sempre 10% do valor atualizado, tá? É um acréscimo de 10%, atualizando o valor todo mês, ou todo dia, ou todo ano, e assim vai. Imagina fazendo isso com aquela forma. Vocês perdendo as vírgulas, provavelmente. Então, somando unidade com unidade, fica 5, certo? A gente já pode descartar a letra C. Dezena com dezena, ó, 5 mais 2 dá 7, certo? Ó, 75, já descarta a letra D. Centena com centena, né? 0 mais 2 dá 2. Olha, já descarta a letra A. Pronto. Nem a soma toda eu fiz. Já dá para dar a letra B. Mas vou terminar aqui a soma, né? Por desencargo de consciência. Milhar com milhar, né? Ó, 3.000 com aquele zero fica 3. E aí a unidade maior aqui, né? É 3, né? Que essa aqui é a dezena de milhar, não tem ninguém para somar com ele. 33.275. Alternativa letra B de bola. Tá vendo? Então, ó, juros compostos você pode sim realizar aí, ó, mês a mês. E aí você só vai somando. E quando tem uma porcentagem fácil como essa, que é 10%, então é mais simples, é só várias questões, várias somas, né, várias adições que você vai fazer, ao invés de fazer com a fórmula. Quando é que a gente recomenda utilizar a fórmula? Quando lá na questão vem dizendo assim, ó, considere, né, tá lá, considere que 1,1 elevado à terceira, né, porque 10% a mais, aí ele diz lá um valor. Aí você usa a fórmula, porque é só multiplicar os 25 mil, né, um montante, por esse valor que ele deu. Só isso. Tá? Não vai fazer mais nada do que isso. Tudo bem? Então vejam, uma questão de juro composto, a única dessa prova, que você pode fazer sem fórmula, sem problema. Tá? Mas lembre-se, o maior foco, a ADMTEC, o que ela mais cobra, que mais aparece, 3 questões pelo menos, fora aquelas que são misturadas, né? Fração e porcentagem. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa live, da nossa resolução, tá? Deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe com mais alguém que vai fazer alguma prova da ADMTEC e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, né? Sou professor de matemática e raciocínio lógico para os vestibulares e principalmente para os concursos ultimamente. E professor aí do RDC, tem uma galera aí do RDC aí na live, no resumo do concurseiro, que eu também te convido a conhecer, né? Já que lá é um canal voltado principalmente para concursos na área militar. Então, um forte abraço, bons estudos, certo? Um ótimo raciocínio para você e uma boa prova, né? Espero que você veja os outros vídeos aqui no canal e tem mais resolução da ADMTEC para você de outras cidades, tá bom? Então, até mais. Eu vejo vocês numa próxima live. Muito obrigado por todos que vieram até aqui. Falou, valeu!